vida facilita. Podes, legalmente podes. Conhecimento tudo evita. Podes, legalmente podes. Não há litígio que resista. Podes, legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde o direito se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento jurídico uma vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje contamos aqui com uma convidada muito especial para mim, quem eu já acompanho há muito tempo. Comecei como sua consumidora e hoje temos o prazer de trabalhar juntas e é muito bom. Eu vou passar a descrevê-la, embora ela dispense apresentações. Não existe mãe e pai que não tenham ouvido falar da nossa convidada, ou porque leu os seus livros, ou porque fez os seus cursos, ou porque precisou de uma consulta específica. Com a sua especialidade em saúde materna e obstétrica, trouxe para a internet uma revolução sobre a forma como vemos a gravidez, o pós-parto e a saúde do bebê e da mãe. E graças a ela, hoje temos ao nosso alcance informação sobre o quão importante pode ser um ou uma enfermeira num pós-parto tranquilo e feliz. Claro que eu só posso estar a falar da nossa querida enfermeira Carmen Ferreira, que hoje está aqui para falarmos um bocadinho sobre a publicidade e o influencing na saúde. Bem-vinda, Carmen. Obrigada, Ana. É muito bom estar aqui e falarmos de um tema tão importante, não é? Cada vez mais atual na nossa realidade como pais, não é? Nas redes. E como consumidores em geral. Exatamente. Boa. Então, aqui a produção obriga-me a tratar a enfermeira Carmen por tu. É possível eu trato por você, mas pronto, aqui aquilo que me foi dito é que a comunicação é tratar por tu, nem que esteja o Presidente da República lá à frente, é para tratar por tu. E, portanto, Carmen, vou ter que tratar por tu. Exatamente. Carmen, conta-nos como é que surgiu esta ideia de trazer a enfermagem na vertente mais da mamãe e do bebê para o digital, porque esta ideia da importância do enfermeiro no pós-parto e num parto é uma coisa que só agora começa a ter palco. É verdade. Nós precisamos aqui de uns bons 10 anos de influencer, de trabalho de redes, para demonstrar à população, porque não era muito visível, não é? Claro que quem tinha uma experiência a nível hospitalar ou clínica sabia a importância de um enfermeiro especialista na área da saúde materna, mas para o público em geral era difícil de entender. Então, na verdade, eu sempre comecei nesta área de atuação e tinha a vantagem de ter um projeto em mãos, paralelo, que era ter que comunicar com as famílias que eu via em contexto de clínica, porque eu estava em hospital, mas depois o meu trabalho duplo era em clínica, que é muito comum na área da enfermagem, termos sempre mais do que um trabalho, mais do que um emprego. E o meu segundo apoio era na clínica e tinha um telefone de apoio que não era nada do que nós temos agora, não é? Só enviava mensagens e então eu tinha que demonstrar algumas coisas, não é? Como, por exemplo, uma drenagem manual da mama, como pôr o bebê a rotar, os sinais da boa pega. Então eu criei um blog que na altura utilizava-se muito para moda, para viagens, e fiz um blog gratuito, péssimo, horrível. Não interessa, horrível. Todas as grandes influencers dos dias de hoje começaram com um blog que foi nada, não é? Em algum momento da vida foi nada. E comecei, era o Amamentar com Amor, depois foi feito um upgrade para o bebê saudável, porque entretanto as mães, eu enviava o link por mensagem, depois deste telefonema de apoio, e as mães diziam: olha, isto foi mesmo muito útil para mim, ter visto isto, escreva mais, agora falo mais disto, e foi-me aqui puxando. Foi ajudando. Sim, entretanto surge o Instagram. Entretanto eu já ia partilhando o blog e no Facebook pessoal, mas entretanto surge o Instagram e eu conheci o Instagram numa viagem de amigos a Barcelona. Toda a gente tinha Instagram, então eu também tinha que ter Instagram para partilhar as fotos, só que a viagem entretanto acabou. Então se vocês forem fazer scroll lá abaixo até ao Instagram, vão ver. Começa com Barcelona. Começa com uma viagem a Barcelona. Então essa viagem mudou no fundo o rumo da vida da enfermeira Carmen, não é? Foi aqui o marco, porque depois a viagem acabou e o que é que eu ia partilhar? A minha vida do dia-a-dia. A minha vida do dia-a-dia era um artigo que eu estava a ler e a minha opinião, uma dica que eu dava através de uma fotografia, que na altura ainda não eram vídeos, e isto começou a chegar muitíssimo longe, e é aqui que a parte positiva das redes, não é? Da internet, e da informação, quando fidedigna, não é?
foi sempre aqui um cuidado meu que tive, não é? Sempre com as minhas limitações, porque eu sou um ser humano, tenho sempre também a minha curva Sim, de aprendizagem, exato. não é? Como é óbvio, mas tentava sempre aqui ir partilhando, ir dizendo, esta coisa nova, olhem que interessante, e fui criando ao Essa longo do tempo empatia, a claro. comunidade. É isso. Eu sou franca, eu não tinha percebido a importância de um enfermeiro neste processo de parto e do pós-parto, até ter conhecido os conteúdos da enfermeira Carmen, que eu já conhecia antes de ter engravidado, mas foi uma casualidade, ou seja, eu achei interessante porque realmente nós damos muito valor à figura do obstetra, não é? Claro. Do médico obstetra, e realmente existe aqui uma subvalorização da Sim. figura do enfermeiro, quando a maior parte dos casos até são os enfermeiros que fazem os partos, Sim, e o na verdade, acompanhamento. na verdade, e até mesmo em termos de recursos de futuro, este vai ser uma realidade mais Claro. atual, mas do ponto de vista de legislação, sim, somos Pois nós. é, não é? Gravidez de baixo risco pode ser vigiada pelo enfermeiro especialista em saúde Claro. materna e obstétrica, e claro que a obstetra tem o seu papel quando há Claro. patologia, quando há a necessidade, mas Claro. tudo o que seja de baixo risco é o enfermeiro especialista isso. que o faz. E até a sensibilidade, isto aqui eu já falo de experiência pessoal, acho que a sensibilidade de um enfermeiro e de um obstetra ou seja, estão talhados para visões diferentes, Sim, não é? sim, sim. Ou seja, mesmo a nível da recuperação do pós-parto, o Uhum. obstetra, por exemplo, numa cesariana, eu quero saber se a cicatriz por fora está boa, não é? Depois, como é que ela está a chorar por dentro, Sim. é um problema para os fisioterapeutas pélvicos e para os Certo. enfermeiros, no fundo, resolverem. E eu realmente achei isso interessante, porque eu, como público-alvo, totalmente desconhecia a importância de um enfermeiro no pós-parto. Hoje reconheço e estou sempre a dizer às mães, às minhas amigas, a quem tem bebês, que se tiverem problemas, chamem o enfermeiro, importante, ou a sim. enfermeira, porque isso realmente vai ser E para vai ser prevenir muito também. importante. Sim, a prevenção também é importante. Às vezes as Sim, pessoas já saberem algumas claro, coisas claro, prévias claro. pode já Mas às aliviar vezes, ou seja, muito. eu acho que a prevenção é muito importante para nós termos algumas É. noções, mas depois na prática é que às vezes sentimos os problemas da Uhum. amamentação, e às vezes há uma tendência de vou ver como é que corre, deixam arrastar, e depois durante 3 semanas estão com uma má pega do bebê e isso compromete todo o processo para o futuro, não é? E é por isso que até, às vezes eu digo até, se virem que as enfermeiras no hospital não correspondem, Claro. chamem um enfermeiro particular para ir lá, porque o Sim, importante é que isso. e há focos também de estudo, não é? Há pessoas Claro. que estudam muito mais a área do parto e outras Claro. mais a área da amamentação e está tudo bem, não é? Nós não temos que tocar todos os É isso, a instrumentos. especialidade no fundo é o truque. Enfermeira Carmen, com o crescimento do seu negócio, do teu negócio, eu disse que isto ia acontecer, com o crescimento do teu negócio tu acabaste por ser vista, para mim é assim, e eu acho que a população em geral te reconhece assim, como uma autoridade nestas questões da saúde materna e do bebê. Ao ponto das marcas também te verem assim, não é? E já te convidarem para comunicares muitos muitos produtos que estão associados ao nascimento, ao bebê. Portanto, eu acho, tenho a certeza, aliás, que a enfermeira Carmen já é aqui um misto entre a enfermagem e uma verdadeira influencer. E a minha pergunta é, como é que se compatibilizam estes dois papéis no mercado? É preciso ter os pés bem assentes na terra e não nos esquecermos da nossa coluna vertebral, que é ser enfermeira. Ponto. Eu nunca posso recomendar nada que não faça sentido e não esteja alinhado com os valores, a ética e aquilo que realmente faz sentido para os bebés e para as famílias. Eu acho que isto é fundamental e não podemos, até mesmo para bem da profissão, vê-se muita coisa por aí a acontecer, estarmos constantemente a publicitar coisas, porque não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo é promoção e educação para a saúde. Claro que quando recebemos um bebê em casa vamos precisar de alguns dispositivos, Claro. mas também é muito difícil trabalhar comigo em termos de marcas, porque as pessoas já sabem, as marcas também, que menos é mais. É mais. E portanto, é para usar no momento certo, o produto correto e acima de tudo os pais terem informação do que aplicar de acordo com a situação. E depois existem no mercado e a minha função é apenas explicar ou dizer como é que vão escolher, como é que vão aplicar Claro. para fazer um correto uso. Não ser aqui Uma venda agressiva de produtos. Claro, não é? Até porque não é esse o objetivo, Claro. porque existem 1001 produtos fantásticos, desde que as pessoas usem corretamente Claro. nas alturas apropriadas, e isso é que me faz sentido no fim do dia. Por isso é muito difícil trabalhar comigo. É difícil explicar isso às marcas, não é? É difícil de explicar isto às marcas e eu não trabalho assim com tantas marcas e eu não gosto de fazer aquele trabalho um bocadinho tipo hospedeira, olha, Massivo. está aqui Tá a marca, que bonito. Quer dizer, não é esse o objetivo. Tem que haver sempre um fundo de educação para a saúde e tem que haver sempre aqui esta autonomia dos pais para decidir aquilo que pretendem utilizar, o dispositivo, sempre com a noção isenta de prós e contras. Claro.
Isso é sempre importante e no fim do dia é isso que É isso. conta, sem julgamento, porque pode fazer sentido para uma família Claro, pode não utilizarem sentir uma coisa e para outra não até fazer. porque depois existe aquela questão típica que é as pessoas compram tudo para o bebê e depois dizem, eu não usei metade. Exatamente. Isto é muito recorrente, não é? Por isso é que é importante haver aqui uma informação prévia Claro. das famílias do que é que realmente precisam e da fisiologia das coisas. Claro. Por exemplo, na questão da amamentação, que é o meu grande foco de apoio e de trabalho nos dias de hoje, há N coisas que até podem atrapalhar. Sim. E que vem aqui com uma forma de dizer, uma designação que até parece que vai ajudar, mas Claro. depois pode ter um impacto menos Claro. positivo. Agora, há situações que vamos ter que usar. Sim, mas uma farmácia hoje em dia está ao alcance de quase toda a gente Claro. há pouco tempo, não é? Claro, Portanto, claro. mesmo a questão de comprar biberons e Claro. bombas de leite antes do bebê nascer, Claro. às vezes é tudo um bocadinho comercial, não é? Claro, e é por isso que as equipas de saúde, não é? Não só os enfermeiros, mas também os pediatras, os obstetras e os farmacêuticos, os técnicos de farmácia, devem falar aqui um bocadinho a mesma linguagem. É aqui que os profissionais de saúde temos que Tem que começar ser, a atualizar e claro. organizar. Até porque, hoje em dia, a questão aqui da publicidade na saúde, e é um bocadinho aqui este tema que vamos abordar hoje, esta publicidade é feita por profissionais de saúde, mas também por pessoas que não têm qualquer formação na área. Exatamente. A questão é que os profissionais de saúde têm aqui que, digamos que, obrigações acrescidas, porque para além de vocês terem um código deontológico, quando eu falo em profissionais de saúde, não são só enfermeiros, são médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e Exato. farmacêuticos, vocês têm um código deontológico, têm que cumprir, mas vocês também têm uma lei só sobre a publicidade na saúde. Exatamente. E essa lei impõe várias obrigações, nomeadamente não prescrever produtos que sejam desnecessários, ou seja, até que ponto é que ao estarmos a sugerir um produto para a agricultura que seja completamente inútil para a maior parte dos bebés, não é prescrever, lá está, um produto que seja desnecessário, não é? Exatamente. Ou até, uma coisa que me chegava muito quando eu estava grávida era suplementos multivitamínicos na gravidez, não é? Ou seja, um profissional de saúde não pode prescrever uma medicação sem um diagnóstico prévio, portanto não pode comunicar um suplemento vitamínico para toda e qualquer circunstância. No entanto, isso acontece com muita recorrência, em violação desta lei da publicidade. Sim. E provavelmente a maior parte dos profissionais de saúde nem sequer sabe que existe. É muito, atualmente, não é? As redes sociais surgiram muito até na fase de pandemia, toda a gente começou uma página, não é? E está tudo bem, está tudo certo. Quando eu comecei, eu ouvi muita crítica de que o profissional de saúde não devia estar no digital, mas deve. Para mim deve com integridade, com honestidade, com informação correta, rigor, e deve não inventar métodos e métodos milagrosos, não é? sem comprovação científica, isso também é proibido, não é? Sim. Isso também é proibido no âmbito da lei da publicidade na saúde. Sim, mas o que eu acho é que nós temos que ter aqui também, além do nosso código, esta consciência e perceber que estamos a falar para um público que nós não conhecemos. No consultório, no hospital, nós sabemos quem está à nossa frente, conseguimos validar como é que a informação chegou, não é? Pedir à pessoa, ao casal, para reproduzir se tiverem dúvidas, tem um contacto mais direto. Aqui na rede social não. Portanto, falamos para todos, não falamos para ninguém específico. Meio espalhado, é isso mesmo. Mas eu acho que existe aqui, no início talvez mais, existiu aqui uma grande aversão à entrada das profissões reguladas na internet. Sim. E isto acontece com enfermeiros, médicos, contabilistas, advogados, o que quer que seja. E os nossos próprios inimigos não são os nossos clientes, são os nossos colegas, não é? E, portanto, isto diz mais sobre o colega do que propriamente sobre nós. Mas, independentemente disso, eu acho é que nós, no digital, fazemos o trabalho que as nossas ordens deviam estar a fazer por nós. Ou seja, devia ser a ordem dos enfermeiros a fazer publicidade sobre as boas práticas de saúde, sobre os cuidados, não é? E não é isso que acontece. E, portanto, obviamente, depois os intervenientes no mercado têm que fazer esse papel e acho que o fazem muito bem, porque efetivamente é importante que a comunicação em saúde, na minha opinião, seja comunicada por quem sabe e não por quem tem muitos seguidores. E o que acontece é que as marcas acabam por depois canalizar as suas operações publicitárias, não por uma questão de formação na área, mas sim por uma questão de alcance das redes sociais. Sim, isso é um problema. Isso é um problema porque depois, lá está, falamos para uma população grande que não sabemos que está a absorver aquela informação, como é que vai chegar. Mais estágios de consciência do que outros, naturalmente. E, portanto, isto tem um impacto nas pessoas. E, portanto, eu acho que aqui tem que haver um papel das ordens, mas também tem que haver um papel das próprias marcas, não é? Não pode valer tudo, porque isto não é o faroeste no fim do dia. Estamos a falar aqui de saúde, especialmente numa área muito delicada, que é a área materna ou infantil.
tem que ser pensada com cuidado. Até porque é uma altura, eu penso que é uma altura da vida em que nós estamos mais suscetíveis a assumir qualquer coisa que nos digam, ou seja, se alguém nos diz, este produto é essencial, Claro. eu já sei, ok, eu só quero o bem do meu bebê, eu vou comprar, e depois, Por isso é que na vida prática, percebo não era essencial. Não era Podia ser essencial. útil, mas essencial não era, não é? Por isso é que esta parte dos materiais, do enxoval, de preparar o enxoval, antes eu acho que as pessoas deviam ter uma noção realmente do que é que precisam e Pois. como falávamos da fisiologia, Claro. do parto, da amamentação, como é que um bebê se vai comportar, como é que um bebê recém-nascido se comporta, não é? Nós perdemos muito aqui este suporte das Queremos muitos famílias. colchões elétricos e pouco colo, não é? É aqueles berços que te embalam sozinhos, não é? E depois o essencial pode não estar lá. Eu acho que nós temos todos uma missão como sociedade, mas especialmente nós profissionais de saúde temos que passar isto. E depois, no fim do dia, temos que perceber aqui, não é, do ponto de vista ético, o que é que vai chegar Onde é que está a àquelas... fronteira? Porque lá está, eu acho que a Exatamente. consciência é a barreira. A consciência é a barreira. É difícil, porque tendo em conta, hoje em dia, o mercado no digital, toda a gente está a fazer igual a toda a gente. Até porque depois vêm as mega stores de produtos de puericultura a abanar, a dizer assim, tenho aqui um mega giveaway, vou-vos pagar não sei quantos milhares de euros para fazer um post. Claro, e é muito tentador, Ana, é muito tentador. Quem está, por exemplo, a querer transitar da carreira hospitalar para uma carreira independente, até mais são mal pagos em Portugal pelo sistema e já toda a gente sabe isso, valorizados, e, enfim, é muito fácil nós corrermos este risco e passarmos esta barreira, muito fácil. Por isso é que eu estava a dizer que não há hipótese de um profissional de saúde que esteja no digital de não saber realmente a sua missão e valores. Claro que temos esta parte... Conhecer os seus limites. Mas conhecer os seus limites e até mesmo as suas próprias convicções. Sim, até porque aquele post pode render uns milhares de euros e a seguir valer uma suspensão da carteira profissional e uma contraordenação por mais não sei quantos mil euros, e no final de contas aquele post foi um prejuízo, não foi nada mais do que isso. Exatamente. Mas é preciso que os profissionais de saúde também estejam elucidados para este tipo de coisas. Mas nós não estamos. Mas a entidade reguladora da saúde até tem algumas campanhas de sensibilização e informação, até aqui, mas é preciso que os profissionais que estão no digital estejam inscritos na entidade reguladora da saúde. É que é verdade, eu tenho trabalho, não é? Vários empreendedores e muitas vezes as pessoas totalmente desconhecem que têm que estar inscritas na entidade reguladora da saúde para prestar um serviço de saúde. Porque quer à distância, quer não. Porque estas redes é a intenção do facilitismo. É aqui um bocadinho um hobby, é aqui um pouco um trabalho paralelo, não é levado muito a sério. Claro. Ora agora faço um post, ora amanhã já não faço, portanto não há aqui... Sim, é isso. É uma profissionalização e também. É tão fácil criar uma página de Instagram e começar a falar sobre a saúde da mãe e do bebê, quase que nem se percepciona a responsabilidade que está atrás disso, não é? Mesmo quando é um profissional. E se estas questões já existem, digamos, entre os profissionais, não é? Entre os profissionais de enfermagem, no caso concreto é disso que estamos a falar, a pergunta que eu faço é, a comunicação da saúde por não profissionais de saúde, até que ponto é que não prejudica mais o consumidor do que o beneficia? Eu acho que não sendo profissional de saúde, as pessoas inspiram-se muito, não é? Nas mummy bloggers, muito na minha área, não é? Nas baby planners, que hoje em dia também já existem. Mas no sentido de ver como é que faz uma inspiração, lá está, aquela tal rede de apoio que antes existia presencial nas famílias e na vizinhança, que se foi perdendo hoje em dia. A aldeia que é preciso para criar um bebê hoje em dia está fragmentada, não é? Não existe quase, portanto, é quase como que uma inspiração e até podem levar em consideração algum conselho ou algum produto e experimentar, mas eu penso que no fim do dia o parecer ou uma indicação do profissional de saúde tem um peso maior, ainda à data de hoje. Provavelmente daqui a uma geração... Mas as pessoas não confundem depois o tipo de comunicação que é feita por um influencer? Claro que sim. Não tem problema nenhum de ser influencer, mas simplesmente não tem informação na área da saúde. Claro que sim. Com a comunicação feita... Porque eu acho que os influencers ajudam na perspectiva da comunicação de produtos. Nós quando temos um filho... Há N produtos que podemos escolher e precisamos de algumas dicas e de perceber, olha, esta marca tem mochilas engraçadas, ok, olha, vai esta. Exatamente. Acho que ajuda nessa perspectiva. O problema é que quando nós passamos a linha entre o é giro, eu gosto, eu quero esta marca, ou eu posso comprar esta marca, ou vou ter que ver uma alternativa, e isto é o melhor para o teu bebê, isto é o que o teu bebê precisa, não é? É que a linha é muito terna. A linha é muito terna. Eu acho que à data de hoje ainda o conselho do profissional de saúde ainda pesa um pouco mais, mas eu acredito que nas próximas gerações não seja bem assim.
porque estamos a TikTok. viver aqui. O TikTok impera, não é? É a lei do Estamos TikTok. a viver aqui uma grande mudança no paradigma, especialmente na saúde. Nós corremos aqui um risco, isto já está documentado da Organização Mundial de Saúde, que em breve deixamos de ter profissionais de saúde suficientes Pois. para a população. E de onde virá a educação para a saúde? As ordens profissionais também têm que começar a correr mais atrás do prejuízo futuro, não é? Sim, Porque no fundo, qualquer pessoa que chega ao digital e começa a informar, começa a fazê-lo sem grandes recursos, mas uma ordem profissional já tem muitos recursos, não é? Que lhes permita fazer uma comunicação direcionada e assertiva para o público-alvo. Sim. E portanto acho que no fundo as entidades, as nossas entidades reguladoras, as ordens profissionais também têm que começar a compreender da sua importância nesta parte da comunicação daquilo que são as funções e competências de um profissional de saúde versus o que é são operações Sim. publicitárias pagas, não é? sim. E acho que nós, isso também falha muito. e nós temos que começar a transmitir a esta nova geração de enfermeiros que vem aí e de especialistas também que vêm aí algumas noções do digital. Claro, E isto não existe. claro. E isto, o que eu sei hoje também é empírico, e o digital está sempre a mudar e nós sabemos disso, mas nós temos que começar a incorporar isto também nos alunos da enfermagem, porque isto é uma realidade. Toda a gente Claro, vai ter uma claro. página profissional em breve. Sim. A tendência vai ser essa. Portanto, vamos querer fazer as coisas como deve de ser e vamos querer fazer as coisas também um bocadinho aqui da melhor forma possível, com pés e cabeça, Claro. não é? Agora, quem é que vai começar a regulamentar isto? Claro. Quem é que vai começar a gerir isto? É muito difícil, porque lá está, nós temos esta dualidade entre profissionais de saúde que comunicam marcas, mas que têm responsabilidade profissional e contra-ordem nacional ao abrigo da lei da publicidade, e depois temos influencers que têm responsabilidade ao nível das operações publicitárias, mas depois a nível da responsabilidade por estar a comunicar uma informação que não é da sua competência, é dúbio. Podemos falar aqui na usurpação de funções, mas também não sei até que ponto é que isso depois teria provimento. Mas eu entendo que as entidades já estão muito mais despertas para esta questão da saúde comunicada por não profissionais de saúde, no caso por influencers, tanto é que a DGS, falámos já e já partilhámos informações sobre isso, lançou agora, a DGS não, desculpem, a Direção-Geral do Consumo, a DGC, lançou agora um manual com dicas práticas para influencers comunicarem produtos relacionados com fórmulas de aleitamento, se calhar aleitamento não é o termo correto, não é? Não, leite artificial. Leite artificial e comidas para crianças, portanto a questão da comunicação da alimentação. Inclusivamente já fazem várias recomendações sobre a identificação de operações publicitárias, que isso é legalmente obrigatório, e nomeadamente proibindo o uso de expressões que incitem a mãe a dar o leite de fórmula em detrimento do leite materno, porque o leite de fórmula é superior, ou seja, proíbe no fundo que primeiro obriga a que seja mencionado sempre que o leite materno é sempre preferencial do que o leite de fórmula, mas proíbe que de alguma forma se crie a ideia de que dar fórmula ou aleitar é exatamente a mesma coisa, ou seja, não é possível, por exemplo, até pôr uma imagem que associe o estado de felicidade e tranquilidade pura da mãe do bebê ao beber um leite de fórmula. Sim. E por isso no fundo, ou seja, já existe aqui esta capacidade de perceber que, calma, os influencers estão a comunicar, mas estão a comunicar mal, e por isso nós temos que pôr aqui barreiras neste tipo de comunicação. Sim, isto para mim eu acho que é. Eu não acho que faça. Atenção que cada família vai ter a sua opção de escolha, do tipo, da forma como vai alimentar o seu bebê, mas eu acho que esse tipo de comunicação não devia existir por parte de influências, ponto. Pois, concorda que este tipo de coisas devia ser só comunicada por profissionais de saúde? Sem dúvida nenhuma, bem concordo. Eu acho que nós hoje em dia com a internet criamos uma confusão de competências e de funções e de papéis que escala o razoável. Faz sentido nenhum, porque se lhe perguntarem, depois na sequência deste story, deste post, quando é que eu devo introduzir? Como é que eu introduzir? Porque são perguntas normais. Essa pessoa não vai poder responder, nem vai estar lá, nem é da competência dela responder. Isto inevitavelmente passa uma ideia, se aquela pessoa usa, é porque é bom, eu vou dar ao meu filho. Eu acho que não havia esse necessidade. Claro, e depois hoje em dia os influencers são vistos como quase seres superiores, são seres intocáveis, estão sempre bem, perfeitos, não têm problemas na vida, e tanto se resulta que o filho dele, e que é lindo e maravilhoso, e está super bem desenvolvido, vai resultar não havia, na minha opinião, eu sou um bocadinho mais radical nestas coisas, não havia necessidade de nós estarmos aqui a fazer esta comunicação através de influencers. Por exemplo, eu estou proibida de falar
qualquer tipo de fórmula de biberão. Claro, Totalmente claro, proibida. porque é Quando profissional de sou saúde. profissional de saúde e sigo outra coisa que é o código das consultoras Claro, de amamentação. amamentação. Ainda é outro código além que eu tenho Código de ética, não é? Código de conduta. que me reger. Agora, na minha prática, eu tenho que dar indicações sobre isto. Claro, Não sou eu que vou prescrever o leite artificial, é Claro. uma prescrição médica, que é uma coisa que as pessoas não sabem, claro. e portanto, se é uma prescrição médica, faz algum sentido. Aliás, aquilo que a lei da publicidade até proíbe é que sejam feitas publicidades a medicamentos, não é? Que dependam da prescrição médica. Então não faz E- nenhum sentido. E no fundo, ou seja, até aqui um próprio contrassenso nesta Claro. questão da publicidade deste tipo de produtos e depois da necessidade que é ser um médico a Claro, prescrever a fórmula. Só que a fórmula não é vista como um medicamento, não é. não é? Não é. É aqui que entra a informação dos pais prévia. Por isso é que a informação na gravidez faz muito sentido. Claro. Para os pais perceberem realmente a Claro. diferença, para perceberem e tomarem uma decisão informada. É isso. Isso é super Porque, no importante. fim de contas, o médico ou o enfermeiro pode sugerir A mais B, mas é o pai e a mãe que decidem. Isso E, sempre. e na maior parte, ou seja, quando o aumento do peso do bebê não está a corresponder àquela expectativa, não é? Aquela percentagem que está previamente fixada, normalmente a sugestão que se faz é, se calhar o melhor é introduzir o suplemento para, não é? Para aumentar. E quantos bebés são desmamados porque foi feita uma introdução desnecessária e prévia da E fórmula? não se procurou a causa dessa Claro, não sim. evolução do peso, porque há sempre Claro. uma causa. E depois os pais, obviamente, querem fazer o melhor pelos seus filhos, caem na tentação Claro. de ir comprar. E são Claro. poucos os que têm a coragem de dizer que não. Embora que existam, que eu conheço Sim, alguns sim. exemplos de mães Sim, que sim. saem do consultório e dizem: E "Tudo bem, são, ouvi, assumi, eu não vou fazer." e são resilientes e vão procurar É ajuda. isso. Agora, sozinhas às vezes não descobrem Claro. a causa, como é óbvio, porque não Claro. são profissionais de saúde, Claro. ou até podem ser, E mas nem não têm que são. descobrir, não é? Nem Procuram têm que a ajuda descobrir. de um profissional. Isso é a nossa função, mas muitas vezes temos questões físicas do bebê, temos até questões físicas da mãe, da própria glândula mamária, que não foram detectadas até à data e que se começa Claro. a ver agora, ao fim do mês de amamentação, alguns desafios e tem que se Comprometem. perceber a causa e podemos atuar sobre a causa. A oferta do leite artificial é sempre aqui uma forma É um bocadinho. penso, não é? Resolve-se facilmente, ainda por cima o bebê dorme mais horas seguidas. Sim, porque o tempo de esvaziamento gástrico é superior ao tempo Isso é quase um leite materno. sonho. Eu soubesse o que sei hoje, estou a brincar. Mas eu entendo. Não, e mas não. isso, Mas agora estou mesmo a brincar, mas eu também entendo as mães que ao segundo filho por vezes já não querem amamentar, porque às Sim. vezes o processo eu felizmente não passei por isso. O primeiro obstáculo que eu tive foi aos 5 meses. sim, mas o que Mas compreendo que haja. uma experiência inicial negativa pode Compromete, comprometer. claro. Sim, claro. E depois também há outras questões, aqui também muito relacionadas com o influencing, que tem a ver com, por exemplo, as questões do sono, não é? Desmames precoces porque alguém que não tem formação nenhuma em psicologia ou em saúde, não é? Ui. Dá imensas consultas sobre o sono e técnicas para a criança dormir a noite inteira desde que nasce e depois também levam a um desmame muitas vezes precoce. Claro, claro. E até que ponto é que estas pessoas não são responsáveis, não é? Só que depois, lá está, Por isto conta disto. Pois é, isso é. aqui vamos ter que contar um bocadinho, já que as nossas entidades atuais não estão aqui, não têm capacidade de gerir isto tudo que está a acontecer no digital, vamos ter que contar aqui um bocadinho com a capacidade dos pais de fazer esta Mas é que triagem. os pais acham que todas as pessoas que dão conselhos sobre sono são profissionais de saúde. Pois, mas Mas não não são. são. A grande maioria não é Mas os só. pais acham que sim. Agora, relativamente recente, é que temos estas pós-graduações. Antes não existiam É de isso, forma o tão. sistema também não identificava os profissionais de informação completa. Não. Ou seja, o bebê nasce, o assunto está resolvido. No fundo, atirava-se o bebê para as mãos da mãe e o pai e agora tratem. Sejam Sim, pais, não é? não dormem, está tudo Está tudo bem. bem. Isso é ter um filho e achávamos, Sim. normalizávamos E um quando bocadinho dizem, isto. mas tu é que o quiseste ter, sim. Sim, normalizava-se um bocadinho Não é? isto, É um não é? bocadinho essa mentalidade. É. Pois é, ou seja, já falámos aqui um bocadinho, tinha aqui uma pergunta que era que tipo de formação ou sensibilização é que devia ser obrigatória para influencers, mas na sua opinião até nem devia ser permitido esta comunicação por parte de influencers e eu concordo. No entanto, não é? E as agências de marketing também têm aqui uma grande responsabilidade sobre isto, porque no fundo, um profissional de saúde que olha para uma publicidade em saúde
tem olhos críticos a nível técnico e científico sobre aquela publicidade, mas as próprias agências, os criadores de conteúdo, veem isto como mais um conteúdo. Ou seja, Claro, eu acho claro. que a ignorância é uma benção, não é? Isto serve para tudo na Claro. nossa vida e muitas vezes nem sequer percepcionam a importância daquilo que estão a comunicar. Portanto, eu acredito que quando uma influencer faz um mega giveaway sobre produtos de puericultura, por exemplo, nem sequer está a perceber que se calhar está a incitar a um consumo excessivo, a incitar ao uso de produtos que não são necessários nem recomendados para aquela situação em concreto, porque simplesmente vê isto como mais um conteúdo. E também existe aqui uma grande responsabilidade das agências neste tipo de Existe, comunicação. mas, mais uma vez, isto tem que partir de quem é da área da saúde, porque quem é da área da agência não tem qualquer tipo de formação nem noção, Mas será que não devia ter essa noção? mas devia ter essa Lá está, a informação. publicidade existe para todos. Existe uma lei muito específica sobre a publicidade para os profissionais de saúde. A partir Claro. do momento em que se faz agenciamento ou de profissionais de saúde ou de marcas que precisam de profissionais de saúde para comunicar os seus produtos, será que não deviam ter Claro. esta, ou seja, não deviam fazer um esforço de Claro. compreender e de perceber os limites desta comunicação? Claro que sim. Claro que sim, pelo menos ter esta noção, se o próprio profissional de saúde não a tiver, pelo menos ter esta noção e até mesmo entidades superiores regulamentarem estas questões. Agora já temos aqui este documento, não é que eu acho, lá está a volta de dizer, acho que já é um bom caminho. É um penso, não é? Mas não resolve o problema. Não vai resolver o problema, mas já é aqui algo pensado, algo estruturado. Agora, nós temos que ter esta formação da parte das agências, da parte dos influencers e temos que ter, acima de tudo, uma consciência, porque não sou eu que vi o post de uma influencer que vou lá comentar a dizer o que é não que vai seja. dizer em praça pública a dizer, não Isso posso fazer isto ou aquilo, claro. Não é? E depois entramos noutra coisa péssima das redes sociais que temos hoje em dia, que era uma coisa que não existia há uns bons anos atrás quando eu comecei, que é este hate, este ódio gratuito, estes comentários tontos, só porque sim. E isso não acrescenta nada. E que às vezes até partem de colegas de profissão, não sei se. Sem dúvida que sim. Eu vi um post e eu tinha lá imensos comentários. Eu dei conta de um comentário em que um colega dizia: mas está a falar sobre o tema X com um código na mão completamente diferente. Eu disse: mas isso importa para a mensagem? Não, mas eu sou advogado e reparo. E a minha vontade era responder: então saia, porque esta página não é para si, não é? Mas achei piada que havia alguns advogados a gostar daquele comentário e pensar assim, olha, impecável. Ou seja, mas é verdade, o hate nas redes sociais, bem, isto tanto vale para profissionais como para influencers, não é? Sim. Mas é efetivamente muito preocupante a forma como questões tão sensíveis são comunicadas. Sim, sim, e temos que ter cada vez mais consciência de todos. É um trabalho de toda a gente. Aqui neste sentido da área que nós não temos, por exemplo, eu estava-me aqui a lembrar, também tenho um workshop de como lavar o nariz do bebê, mas é com uma fisioterapeuta, portanto há sempre aqui, e é por isso que eu também gosto de trabalhar em multidisciplinaridade e nos complementarmos, não é? Porque acho que depois corremos aqui um bocadinho estes riscos. Mas a questão é que há muitos fisioterapeutas que são comunicados por influencers. Pois. Ou seja, a pessoa está grávida ou tem o bebê recém-nascido, vai à fisioterapia respiratória e mostra-se o fisioterapeuta a fazer a lavagem nasal, a explicar. Ou seja, no fundo existe ali eu acho que a questão da fisioterapia respiratória lá está, estamos na prescrição não necessária, no campo da prescrição não necessária, ou seja, nem sempre a lavagem resulta, nem sempre a lavagem é ideal para cada bebê. Claro. Mas cria-se ali a ideia de que não. Aliás, a maioria das vezes não é para limpar. Não precisamos estar sempre a limpar. Eu sou muito suspeita a falar sobre este tema porque a única vez que eu fui a um fisioterapeuta respiratório com o meu filho, acho que muito induzida por essa comunicação agressiva da lavagem nasal, ele saiu de lá com o ouvido a deitar líquido. Portanto, no fundo, aquela lavagem nasal rebentou-lhe um otite gigante. E, por exemplo, no caso do meu filho, eu percebi que a lavagem nasal só induzia a otites, porque lá está, o líquido vai. Mas pronto, isto para dizer que eu sei que há imensos bebés a quem resulta e acho ótimo que se faça quando necessário, mas este perigo de estar a alavancar a lavagem nasal quase como um remédio universal para evitar a expectoração acumulada, acho isto bastante perigoso. Temos que ter aqui algum cuidado nesta comunicação, porque era o que eu estava a dizer, não vale tudo nesta questão de divulgar os nossos serviços, não é? Claro. E de divulgar o trabalho. Há muitas formas. E eu, inclusive, sou muito também
muito esquisita e em termos de divulgação de mães que estão a amamentar, de mostrarem o que estamos a fazer na Pois. consulta, de mostrarem os Até porque existe bebés. uma direito à reserva do paciente, não é? E O cliente da reparem, consulta é um paciente. e é um paciente. Claro. Eu não gosto de ver de outros colegas fotos, imagens, porque eu acho que a pessoa está tão exposta naquele momento, tão sensível, que claro que se eu Claro. disser, olha, posso tirar uma foto para Claro, mostrar, você vai tu vai dizer que sim, mas nem é. e depois aquilo fica eternamente na internet, mesmo Claro. que seja um story de 24 horas, não é? Claro. E aquele bebé não nos deu autorização. Aquele Claro. bebé, e é isso que nós às vezes nos esquecemos, aquele bebé é uma pessoa. Sim, o direito de imagem do bebê parece que está Parece que não existe porque banalizado. daqui a uns tempos ele já tem outra aparência, Sim. mas é aquele bebé. Sim, é verdade, isso tem outra aparência, mas não deixa de ser associado ao filho daquela pessoa, não é? Claro, e ser ele. E existe ali uma forma de, até eu já estou a ver isto sob perspectiva criminal, mas existe sempre ali uma forma de saber onde é que a criança mora, mais ou menos, que sítios frequenta. Precisamente o que eu penso também. Eu digo isto muitas vezes, eu nunca partilho, ou seja, eu partilho o meu filho, nunca lhe partilho a cara, eu nunca saio do sítio onde o meu filho está Uhum. inscrito na educação com o fato da escola. Claro, Porque eu não quero eu não sei quem é que me segue, Claro. não sei, ou Claro. seja, nunca sabemos as intenções das pessoas. Claro E que a sim. verdade é que, inclusivamente a Polícia Judiciária fez um alerta sobre isto recentemente, fotografias de bebés e de crianças na praia, por exemplo, despidas em tronco nu, Uhum. são usadas para efeitos de pornografia infantil. As imagens não aparecem aleatoriamente, não é? Elas têm que vir de algum contexto, ou de tráfico de menores, ou efetivamente do abuso de fotografias que são colocadas na internet, Pois. muitas vezes por parte dos próprios pais. Por isso é que é preciso ter algum cuidado quando estamos aqui um bocadinho a promover estes serviços, que faz sentido que haja aqui uma divulgação dos serviços e está tudo certo, dentro do que é ético e legal, Claro. mas calma na forma como o Claro. fazemos e não vale tudo. Claro. E como é que vocês, profissionais de saúde, podem, no fundo, combater esta desinformação por parte de quem não é profissional de saúde, sem parecer agressivos, ou seja, sem querer passar a ideia de que eles estão a ocupar o vosso lugar? Nunca senti isso Nunca e sentiu sempre antes, fiz, sentiste? nunca senti, nunca senti essa questão ou essa necessidade. Eu acho que temos que ir sempre pela positiva. Portanto, apostar sempre pela parte positiva na nossa comunicação. Nunca, eu detesto aqueles Desfazer posts alarmistas do, ou stories a fazer não sei, confusão coisas. em praça pública sobre X que disse que era assim, era assim. Eu não acho que não Não é é uma por aí. comunicação que resulta. Acho que não é uma agressividade. comunicação que resulta nesta área, se calhar pode resultar noutras, na minha não. Claro. Acho que estar a pôr pânico e medo às mães e aos pais não é o caminho é empoderá-los Claro, da informação para eles decidir. dizerem, não, Sim, é isso, a realmente, informação é poder, ou seja, as pessoas estando informadas podem tomar a decisão A, B, e fazem o que Fazem o que entendem. entendem. Eu acho que temos que ir por aí em termos de cada pai, comunicação. cada mãe é que sabe, não é? Ou seja, nasce um bebê, nasce um pai e uma mãe, com eles a sensibilidade para... Claro, Podemos não estar a fazer o correto, não é? Mas pelo menos estamos a fazer aquilo que na altura nos parece ser o melhor para o toda a nosso gente bebê. faz o melhor Claro. que na altura consegue para o seu Claro. filho, não é? Agora, eu tendo informação, fico mais empoderada Claro. para tomar E decisões. mais consciente. E mais consciente. Se eu posso querer estar mais ou não consciente, isso depois é outra história. Depois, sim, o que Mas- interessa é conhecer o risco e depois geri-lo Claro. conforme a decisão Claro que sim. que temos que tomar, não é? Carmen, como profissional de saúde e influencer, que dicas darias a quem quer fazer operações publicitárias em saúde? Bom, eu só posso falar da minha experiência, que é, acima de tudo, conhecer muito bem a marca. Quais são os valores e missões daquela marca, a constituição do produto, em que é que vai ajudar, em que é que não vai, e outros produtos, investigar, fazer trabalho de casa, que outros produtos existem, prós e contras aqui um bocadinho do que é que vamos apresentar, e depois pensar juntamente com a marca como é que nós vamos comunicar isto de forma, mais uma vez, a manter esta matriz de vamos dar informação, vamos fazer aqui um trabalho de educação para a saúde e ver aqui uma sugestão de produto como uma alternativa interessante para este caso, ok? Sem nunca restringir as opções dos pais. Claro. E sem nunca impor verdades absolutas. Claro que sim. Claro que sim. Passa por muitas coisas. Passa por vídeos educativos a explicar, passa por coisas escritas. Agora, também tem que haver uma sensibilização da marca de que não pode ser aqui, não é?
Uma comunicação sem mas, sem limites. E puramente visual, não é? Não faz sentido nenhum, ninguém quer saber como é que a Carmen está vestida, a enfermeira Carmen neste caso está vestida e que está a assegurar aquele produto e a fazer o que é que seja. Ninguém quer saber Isso disso. é uma coisa de contexto prático, claro. Tem que ter um contexto prático, tem que ter aqui uma atuação prática e essa é a mais-valia do profissional de saúde, não é? Claro. Agora, eu sou atenção que já fiz, também já caí nesse erro, mas eu não faço giveaways. Acho horrível, detesto que me marquem em giveaways, portanto, detesto que as outras pessoas também me marquem em giveaways. Sim. Parem com giveaways. E por acaso, agora falando aqui dos giveaways, existe uma coisa que também está na lei da publicidade dos profissionais de saúde, que é a proibição de oferecer vouchers para consultas, e isso acontece recorrentemente. Há muitos profissionais de saúde que fazem giveaways da sua própria consulta, e isso não é legal. E a maior parte dos profissionais de saúde não sabe isso. Foi curioso ter batido aí nessa tecla, porque lá está. Nós, quando estamos a dar uma consulta a alguém, estamos a assumir que essa pessoa precisa, mas nós não podemos, sem uma necessidade, não é? Sem uma necessidade médica, sem uma necessidade de saúde, nós não podemos estar a aliciar a pessoa a contratar determinada consulta. Claro que isto pode fazer mais sentido ou menos, por exemplo, quando falamos de, sei lá, de um médico com uma especialidade específica, não faz sentido nós estarmos a ir àquela especialidade só porque sim. Claro. Nutricionista, ninguém perde nada a ir a um nutricionista, claro. Uma pessoa que esteja grávida não perde nada a ir a uma enfermeira, mas no fundo isso não é legal, ou seja, não é permitido oferecermos os nossos serviços de consulta médica, de enfermagem, nutrição, etc., como um presente de um concurso publicitário. Isso acontece recorrentemente nas redes sociais. Nas redes sociais. É. Para além dos giveaways serem legais, mas sobre isso há um episódio específico e vocês podem saber como fazer giveaways legais, sem pagar taxas. Façam, porque os legais não chateiam ninguém. Ai, mas na área da saúde e puericultura, parem, porque depois marcam. Mas a maior parte desses são ilegais, porque condicionam o prémio à quantidade de comentários e depois aquilo arbitrariamente vai a probabilidade de se ganhar se marcar todos os seus amigos. Não faço isso, não me marquem. Carmen, vamos entrar aqui na rubrica Legalmente Falso. São duas leis, uma que existe mesmo, é obra do legislador, e outra que é obra minha. Vais ter que descobrir qual é que é legalmente falsa. Ai, meu Deus. Preparada? Legalmente falso. Então, a imagem das fórmulas para lactentes e das fórmulas de transição deve obrigatoriamente mencionar o seguinte: nas fórmulas para lactentes, a menção de que o produto se adequa a utilizações nutricionais específicas por lactentes a partir do nascimento, quando não são amamentados. Ou a rotulagem das fórmulas para lactentes e das fórmulas de transição deve obrigatoriamente mencionar o seguinte: nenhum leite materno é fraco. Eu acho que é a opção 2. A opção 2 é a opção falsa, embora que deveria ser a opção verdadeira, não é? Sim. É verdade que o mercado da publicidade em saúde hoje é bastante vasto e por isso acaba por trazer aqui este confronto entre aquilo que é a publicidade em saúde por profissionais de saúde e por não profissionais de saúde. E tal qual como disseste aqui, cabe aqui às entidades profissionais, no fundo, reforçarem a importância de uma comunicação, de uma publicidade em saúde bem feita e feita substancialmente por profissionais de saúde, sem prejuízo de ser impossível controlar ao segundo, não é? Aquilo que se passa na internet e, portanto, no fundo, a Direção-Geral do Consumo também já está a fazer aqui este esforço para ir apertando e para, no fundo, promover boas práticas de comunicação em saúde. Carmen, muito obrigada. Pela tua presença aqui. Eu acho que realmente este episódio vai ser muito importante também para os profissionais de saúde que nos seguem, que podem em algum momento sentir a tentação de se tornar a sua publicidade um bocadinho mais agressiva, de fazer a comunicação de algumas marcas, e é importante que os profissionais de saúde saibam aqui como gerir esta questão, não é? Do lucro versus a ética e da ontologia profissional e da importância que é comunicar a formação em boas práticas de saúde, e por isso muito obrigada pela tua participação. Espero que ajude e também aprendi muitas coisas hoje. Obrigada. Boa, ainda bem, isto é para ter uma conversa boa e instrutiva para ambas as partes. E assim chegamos ao final de mais um episódio e hoje a pergunta que se impõe é: como profissional de saúde podes fazer publicidade legalmente
podes, desde que observes os limites e restrições da publicidade, como são, por exemplo, a proibição de fazeres publicidade oculta ou dissimulada, ou seja, o teu público-alvo deve perceber que aquela comunicação publicitária é efetivamente a publicidade a uma marca, quer seja uma oferta, quer seja uma campanha paga, quer seja até um código de desconto. Não deves oferecer serviços de saúde em sorteios e giveaways, não podes comunicar o uso de medicamentos que dependem de receita médica e não deves prometer resultados de cura ou de milagre ao teu cliente. No que respeita à publicidade de bens alimentares para crianças, já sabes que existe um caderno da Direção-Geral do Consumo que fala em boas práticas, que apesar de se dirigir a influencers não profissionais de saúde, na verdade tu como profissional de saúde não perdes nada em conhecer esse manual e no fundo tentares também colher um bocadinho daquela informação para que não induzas o teu consumidor a comprar produtos desnecessários. Costuma-se dizer que a ignorância é uma bênção e é verdade, isto funciona para todos nós e para tudo na vida e muitas vezes estas dúvidas, como já falámos aqui, nem surgem da parte das agências, nem da parte dos influenciadores, é um tema que realmente está muito presente na cabeça dos profissionais de saúde e por isso é muito importante que tenham muita atenção ao tipo de comunicação que fazem. É tudo permitido? Não é. Os profissionais de saúde estão mais restritos do que os outros influencers? Estão. É verdade, porque existe uma legislação específica em matéria de publicidade e por isso os profissionais de saúde devem ter atenção que, para além da responsabilidade disciplinar, perante a sua ordem profissional que pode levar a um processo disciplinar e inclusivamente a uma suspensão ou cancelamento da carteira profissional, podem pagar coimas até aos 45.000 euros por violação destas regras da publicidade. Antes de terminarmos, queria dizer-te que tenho uma novidade que pode interessar a todos os profissionais de saúde, é que vou realizar um webinar exclusivo sobre publicidade na saúde e por isso, se és profissional de saúde, gestor de clínicas ou até influencer que queira comunicar com ética um produto ou um serviço de saúde, este webinar é para ti. O que é que vamos falar? Vamos aprofundar sobre o que é que a lei permite e proíbe na publicidade da saúde, como evitar erros que podem prejudicar o teu negócio porque estás a ir além daquilo que a lei te permite no que diz respeito à publicação de conteúdos sobre publicidade em saúde e estratégias práticas para que consigas promover produtos e serviços em conformidade com a lei. Podes inscrever-te no link que vou deixar aqui na descrição ou então através das minhas redes sociais, Ana Mendes Lopes Legal. Por hoje é tudo aquilo que tenho para dizer e eu só quero garantir que a tua comunicação em saúde é legal e vai de encontro àquilo que são as expectativas e os direitos do teu público-alvo, que é o consumidor informado. Espero sinceramente que este episódio tenha sido útil. Se gostaste, já sabes, subscreve e podes nos seguir no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e no YouTube através da conta Ana Mendes Lopes Legal. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita. Conhecimento tudo evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes.